Hoje vamos iniciar um mini curso sobre o último livro das Sagradas Escrituras, o Apocalipse de São João. Vamos tentar em 8 vídeos, aqui mesmo na seção Sinal da Cruz, desvendar as chaves de leitura e interpretar os pontos aparentemente mais enigmáticos deste que é um dos livros mais misteriosos da Bíblia e que, na verdade, trata-se de uma obra maravilhosa que fala da esperança cristã. Enfim, comentaremos com uma linguagem simples e sintética os pontos mais importantes sobre esta obra tão polêmica e curiosa. Antes de mais nada, precisamos entender a situação histórica da época. Em que condições sócio-históricas se encontrava a época da elaboração do Apocalipse? No término do século I depois de Cristo, os cristãos enfrentavam uma grave crise espiritual. Todos já estavam na expectativa da parousia, da segunda vinda de Cristo. Em 64, o imperador romano Nero começou sua perseguição aos cristãos. Vale ressaltar que os cristãos não eram perseguidos somente por Roma. Os judeus não convertidos também não tratavam bem os seguidores de Jesus. Depois de Nero, que declarou o nome cristão um nome proibido, o imperador Domiciano também perseguiu os católicos da igreja que nascia. São João, autor do Apocalipse, bispo de Éfeso, foi deportado nesta época para a ilha de Patmos. Encarcerado, João, o apóstolo e também bispo, começa a escrever para os cristãos um livro de consolação e de esperança. Que livro seria esse? O Apocalipse. Logo, já podemos ver com estas poucas informações que o livro do Apocalipse não trata do fim do mundo, trata da esperança cristã. Diante de tanto sofrimento imposto aos cristãos daquela época, muitos se perguntariam e perguntaram: onde está Jesus, nosso Deus? No Apocalipse são registradas uma sucessão de cenas dolorosas, mas também cenas de paz e de confiança em Deus. Poderíamos resumir, portanto, tal sucessão de cenas aparentemente contraditórias entre si da seguinte forma: na terra existe dor, mas no céu há alegria e paz. Na verdade, o livro do Apocalipse está intimamente ligado com a teologia da cruz. Vou colocar um link na descrição com um vídeo onde detalhamos essa teologia, que é uma teologia essencialmente cristã. Mas rapidamente podemos resumir esta relação da seguinte forma: a história da humanidade é como um belo tapete persa. O lado de cima do tapete é trabalhado e harmonioso, enquanto que o lado de baixo é sujo e cheio de fiapos. Quem observa o lado de baixo lamenta, murmura, mas quem vê o lado de cima do tapete se alegra, rejubila-se profundamente. Mas poderíamos perguntar: qual o jeito correto de ver o tapete? Pelo lado de cima, o lado harmonioso, ou pelo lado do avesso, completamente desfigurado? Por acaso, alguém já colocou no meio de sua sala um tapete do lado do avesso? É evidente que o tapete não foi feito para ser contemplado pelo avesso, nem a história da humanidade. A história dos cristãos, precisamente, é contemplada por Deus a partir da eternidade. A dor e as perseguições aos seguidores de Jesus Cristo estão envolvidas num plano grandioso do Pai. Deus permite a dor para extrair desta dor, que não foi causada por Deus, por Ele mesmo, bens ainda maiores. Os justos cantam no céu aleluia, enquanto que os homens peregrinos na terra gemem. Nesse sentido específico, o sofrimento leva à salvação e a esperança alimenta a fé ofendida. É como na teoria da cartolina branca. Imaginemos uma cartolina branca com apenas um minúsculo ponto preto
pintado no centro desta mesma cartolina. Quem observá-la se concentrará no minúsculo ponto preto, que significariam os lamentos e a dor, e não despertará para o fato de que 99,99% do espaço da cartolina está coberto pela cor branca, que podemos entender como a paz e a vitória. Ou seja, é uma questão de ponto de vista. Da mesma forma, devemos entender a dinâmica de toda a narração no livro do Apocalipse. Ainda sobre esta questão de compreensão do Apocalipse, precisamos saber que existem 4 tipos de sistemas de interpretação sobre este último livro da Bíblia. Vamos conhecer rapidamente estes 4 sistemas e eleger aqui o sistema mais sensato, harmônico e compatível com a intenção do autor São João Evangelista, a realidade da época em que o texto foi escrito e a própria doutrina cristã. O primeiro deles é o sistema escatológico. O Apocalipse englobaria os acontecimentos do fim dos tempos, mostrando a vitória de Deus sobre o pecado. Trata-se de uma interpretação antiga e abandonada durante a Idade Média. Há quem entenda o Apocalipse ao pé da letra. Entretanto, João não perdeu contato com a história de sua época, como veremos depois nos outros vídeos. Tal sistema, portanto, é vazio e incompleto. O sistema da antiguidade defende que o Apocalipse conta os acontecimentos do início da história da igreja, apresentando a luta dos cristãos contra os judeus e os pagãos. Esta luta terminaria em 313, com a queda da Roma pagã, encerrando-se no século IV d.C. Obviamente é um sistema insuficiente, pois existe algo mais profundo do que isto nos textos apocalípticos. O terceiro sistema é o sistema universal. O Apocalipse contaria os acontecimentos de toda a história do cristianismo, descrevendo os principais episódios de cada época e do fim do mundo. Por fim, temos o sistema da recapitulação. Esse sistema tem origem na ideia de que o Apocalipse consta de 3 septenários, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 7 é o símbolo da totalidade. Cada septenário mostraria toda a história da igreja, descrevendo o fio condutor por trás dos acontecimentos, que seria a luta entre Cristo e Satanás. Os protagonistas mudam a cada época, mas a luta continua. Depois do terceiro septenário, temos o desfecho nos capítulos 21 e 22 do livro do Apocalipse, mostrando a vitória definitiva de Cristo, com a ressurreição dos corpos e a renovação da natureza material. Esse quarto sistema de interpretação é o mais concordante com o estilo de São João. O evangelista quer dizer que as tribulações desta vida não surpreendem Jesus e os santos celestiais. Estes acontecimentos estão previstos por Deus, que é onisciente. Tais acontecimentos possuem dupla face, a visível, que nos aflige, e uma outra interior, que só os olhos da fé conseguem enxergar. Trata-se da vitória do bem sobre o mal. Trata-se da prolongação da obra do Cordeiro de Deus, que foi imolado, mas atualmente reina sobre o mundo com as chagas glorificadas, como Senhor da história. Podemos ver isso em Apocalipse 5. Então um dos anciãos me falou: não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, achou o meio de abrir o livro e os 7 selos. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos.
cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. E deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, que reinam sobre a terra. Na minha visão, ouvi também, ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades e de milhares, bradando em alta voz: Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que contém, eu as ouvi clamar: Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. E os 4 animais diziam: Amém. Os anciãos prostravam-se e adoravam. A partir das próximas 7 partes de nosso mini estudo sobre o Apocalipse, tentaremos compreender os significados dos textos mais importantes deste livro, conjugando esse sistema de recapitulação às interpretações que apresentaremos. Que Deus nos ajude nesta empreitada. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre este mini curso, além de suas sugestões sobre o mesmo. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.